Oi, tudo bem, gente? Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa reunião aberta aos membros da rede latino-americana de estudantes de História da Arte. Meu nome é Ana Beatriz Acioli, estou como coordenadora este ano. Gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês nesse encontro. E além de mim, vocês já devem ter visto o Giorno Angeloni, que é o nosso subcoordenador. O nosso comitê é formado por especialistas em arte, educação e mediação cultural, que trabalham juntos, né, para promover a arte e cultura em seus territórios, seja é, o, o, em relação ao continente e a toda a América Latina, nesse sentido, né? Caso você tenha interesse em saber mais e participar assiduamente das reuniões ou até mesmo propor uma parceria, uma ação conjunta, não hesite em entrar em contato conosco, tá bom? O nosso objetivo hoje é apresentar essa gestão, né? Apresentar como essa gestão vem se consolidando, está sendo consolidada desde 2024 e fomentar o conhecimento, né, sobre os temas que são tão caros pra gente e pra sociedade no geral, né? Falando sobre educação artística e a educação museal. De suma importância a gente estar aqui hoje debatendo esse assunto, apresentando de forma ética e pensando, né, mais para frente, né? Então a nossa perspectiva aqui hoje é discorrer sobre o tema, sobre os campos, né, de atuação, de prática, de teoria, da mediação cultural e da arte e educação, não só brasileira, mas da Argentina, do Uruguai, do Equador, enfim, de toda essa gama da América Latina. O primeiro passo dessa nossa conversa é se perguntar, né, se questionar sobre todos esses processos. Então, eu levanto aqui, né, uma pergunta. Como que você visita museus, centros culturais, bibliotecas ou teatro? E aí, pensa aí, como é que é o processo de você fazer essa visita? Como você fica sabendo das informações acerca do acervo, da programação, do contexto histórico e das exposições, por exemplo? Dá uma pensadinha aí também. E quem você vê assim que você chega na instituição, nessas instituições, né, históricas, artísticas, culturais e científicas? Sabe? Além da segurança e dos recepcionistas. Você deve ter pensado, né? Geralmente são essas pessoas que estão de prontidão na entrada desses equipamentos. Você pensa em uma pessoa mediadora? Será? Quais experiências você já teve que você encontrou uma pessoa que se declarou, se apresentou como pessoa mediadora? Bom, hoje a minha apresentação se debruça nessa função, nessa atuação, nessa carreira, né, nessa profissão de arte educador. Então, a gente vai se debruçar no papel da pessoa educadora museal, do mediador cultural, do orientador de público em exposições e instituições culturais, né? Então, eu vou trazer a perspectiva de uma pessoa muito importante aqui no cenário brasileiro, que é a presidenta do IBRAM. Segundo a Fernanda Castro, que é a presidenta do IBRAM. Quem não sabe o que é o IBRAM, então, só para ter esse contexto, né, geral. O IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus aqui no Brasil. Então, no Brasil, na fala da Fernanda, a gente tem mais de 4.400 museus e pontos de cultura. E a Pesquisa Nacional de Práticas Educativas de Museus Brasileiros nos mostra que mais de 90% dos nossos museus realizam atividades educativas. Já parou para pensar? Você, quando já visitou o Brasil, ou até mesmo os brasileiros, já participaram de alguma atividade desenvolvida pelos programas educativos? Já pensou em receber uma fala ou ter o acolhimento desses profissionais? Ou até mesmo ver a exposição, ou a vivência, ou a proposta do equipamento cultural com os outros olhos, a partir da perspectiva do mediador? Bom, isso acaba sendo muito crucial para a gente pensar aqui hoje. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente ir respondendo essas perguntinhas que eu listei lá em cima. Então, isso é crucial para a gente pensar em como as instituições enxergam a educação e aplicam suas metodologias a partir dos seus territórios, com seus marcadores sociais, público-alvo, enfim. Então, como é que as equipes são preparadas? Quais são os conceitos chaves apresentados? Quais são as referências? Porque cada lugar vai ter sua perspectiva, vai ter o seu ponto, né? E qual é o ponto de cada equipamento que você visitou? Será que esses educativos estão coesos, estão chegando no ponto que eles tanto querem? Bom, a gente vai pensar aqui juntos, né? Então, a história da educação museal e a criação de programas educativos pode ser contada de inúmeras formas, mas como que a gente pensa isso hoje, né? Como não temos tempo hábil para essa nossa conversa hoje, gostaria de deixar essas reflexões, mas bora dar uma pensadinha sobre a educação museal do seu país, ou até mesmo do seu estado. Acho que isso é bem legal da gente pensar
ter essas pequenas reflexões, né, acerca do campo, da nossa profissionalização, das práticas que a gente exerce, né? Então, acho bem bacana a gente ir aprofundando essa temática. Então, nesta apresentação, o Comitê de Mediação Cultural e Educação, Arte e Educação, pretende identificar algumas definições e convidar o público também a gerar suas próprias introduções sobre a mediação cultural. Vale ressaltar que a mediação cultural e a educação museal estão relacionadas, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem que pensar muito bem como é que isso fica na construção de uma frase, de uma construção de um entendimento sobre a prática. Eu acho que é bem bacana porque a gente sempre tem que ficar pensando sobre as nossas atuações, sobre o nosso campo, sobre a nossa profissão. Então é sempre legal a gente conversar sobre isso e ter um ponto de acolhimento para essas discussões. Como vocês estão lendo nesse slide, eu trago um trecho do texto da Carmen Morris para a gente conversar um pouco mais sobre mediação e educação, né? Como que esses temas, esses assuntos acabam representando uma prática, né? E como essa prática convida o público, e eu digo o público com suas inúmeras camadas sociais, econômicas, questões políticas, de gosto, de afinidade com a arte, de diversas culturas, diversos territórios, com contextos históricos muito específicos, entendem e usam a arte, como que essa relação é compreendida, né? Então tem todo um simbolismo, toda uma prática de cuidado. Então a mediação, ela acaba ficando nesse ambiente de conversa, dessa relação, para diminuir o máximo de distância entre o público e a obra. E a obra pode ser um objeto, um assunto específico que é tratado na exposição, ou dentro do acervo, ou dentro da perspectiva da instituição, enfim. Acabam sendo ações que estimulam esse envolvimento, né? E a mediação acaba passando por isso, ela está junto nesse entendimento sobre aquilo que está sendo colocado, né? Então, é muito interessante como a mediação pode possibilitar uma construção de sentido a partir da criação do visitante em contato com o mediador e com a obra. Então, a gente pode citar inúmeras visitas que podem ser entendidas, né? Então, isso é muito bacana, sabe? Como a mediação pode ser esse encontro, essa possibilidade de conhecimento, né? Então, é muito bom que a mediação seja vista dessa maneira. E aí, seguindo, a gente tem outro slide falando sobre a palavra, né? O nascimento desse termo mediação. Então, vem muito de estar na metade, de estar no meio, de estar entre, né? Então, é muito interessante como é que isso pode ser entendido como conceito, como função e como ação, né? Como é dito pelo Ibram. E aí a gente pensa muito que a mediação é sobre ir além dos conteúdos expostos, é aproximar, é refletir, é uma experiência de compartilhar, é sobre uma conversação, uma conversa com muitas provocações para a gente ir juntos entendendo e construindo a nossa visita. Pode ser uma visita musicada, uma visita por meio de contação de história, por meio de um jogo, por meio de uma conversa mesmo simples, com uma pergunta. Como é que a mediação acaba tendo essa função, né? E como a pessoa mediadora, né? O mediador, a mediadora, o mediador é responsável por esse processo de construção de significado entre o público e as obras expostas, né? Não é só um responsável de significados, é a pessoa que é detentora da resposta certa. Não, não é bem isso que o mediador tá. O mediador, ele traz um, um papel, ele tem um papel muito estratégico, vamos colocar assim, nesse processo de aprendizagem, nesse processo de conhecer algo novo, ou até mesmo despertar um conhecimento que você já tem e que está escondidinho na sua cabeça, sabe? Não há um papel passivo em todas nessas três partes, não há. Mas são estratégias de uma escutativa, de uma participação e nada de reprodução e transmissão. A mediação, ela tá nesse sentido de conversa, de troca, de pontes, de teias, de rede, sabe? Então é interessante a gente ir conversando sobre a mediação nesse sentido. Bom, segundo a pesquisadora Carmen Morsch, podemos listar 4 discursos referentes ao setor que rondam, aos setores, né, que rondam a educação museal, patrimonial e a própria mediação cultural, que são o afirmativo, essa é a primeira opção, que é voltado à comunicação e apresentação do setor, ilustrando e explicando a sua existência. Temos o reprodutivo, que é quando pretende ensinar, passar informações.
Temos o discurso desconstrutivo, que é o terceiro, que envolve inovação, crítica sobre as práticas. E o último, que é o quarto, o transformador, quando não só critica, ele não é só uma crítica, mas também ele propõe uma solução, né? Quais são as soluções de mudança? Como a gente faz a diferença na partir da mediação, né? Então, eles são complementares. Cada um deles tem, desses discursos, tem a educação vista de um ponto. E como que o público está dentro dessa narrativa. Como que o público recebe essas informações. Como que o público é transformado pós-visita a partir dessas falas. Então, são essas pequenas abordagenzinhas que acabam definindo a mediação. Que ela pode ir para várias vertentes e impactar o mediador, a pessoa mediadora e a pessoa que está participando da mediação. E aí, partindo para esse próximo slide, a gente tem os exemplos de programas educativos que pensam mediação cultural como um dos seus grandes eixos, né? Então, como é que a gente pode pensar a mediação cultural em equipamentos culturais, né? Em museus, enfim, quem pensa nisso e quem produz uma gama vasta de práticas sobre mediação cultural, né? Quais são os setores que a gente pode citar e que podem ser um exemplo sobre essa prática. E aí vale dar uma estudada, vale conhecer mais sobre esses equipamentos e também pensar em outros, né? A ideia é citar sempre 3. Eu tô pensando nessa questão, né? De apresentar 3 pesquisadores, 3 exemplos de práticas de mediação, 3 notícias sobre o campo da mediação pra gente ir pensando, mas a ideia é que a gente extrapole esse número e vá para inúmeras discussões. A ideia aqui é dar um pontapé, começar a conversar sobre mediação cultural. Então, é lógico que eu teria mais 3 exemplos sobre programas educativos que são excepcionais em suas práticas, em suas propostas dentro desse campo. E, logicamente, os meus exemplos são com base do mais novo ao mais antigo, tá? E aí, o primeiro de todos seria o programa educativo do Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica, que fica na Praça Tiradentes, aqui no Rio de Janeiro, centro do Rio de Janeiro, que ele já existe há um bom tempo, mas eu estou citando especificamente a minha gestão. Eu acredito que, enquanto eu estive no programa educativo como arte educadora, em certas partes, assistente de produção e principalmente coordenadora do programa educativo e pensando em todo o leque de criatividade, pensando nas propostas artísticas e educativas que eu vinha propondo na minha gestão de 2023 a 2024, eu acredito que foi um programa educativo sensacional. E eu não consigo dizer que o Hélio não seria um equipamento como foi sem essa gestão. Eu acho que esse programa educativo foi muito vantajoso para ambas as partes, tanto para o meu lado profissional e pessoal e tanto para o equipamento e para a cultura do Rio de Janeiro. Então, de nada, a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu sei que vocês adoraram todas as atividades e acredito que vocês devem sentir muita falta, porque eu também sinto, eu sinto falta dessa possibilidade de estar com um público que era incrível. Todas as pessoas que puderam entrar no Hélio pela primeira vez, eu tive a possibilidade de estar com elas, de acolhê-las, de ser a primeira pessoa a dizer que está tudo bem e que elas são responsáveis por aquele espaço. Que aquele espaço só existe porque espera essas pessoas, sabe? Então, foi um programa educativo muito bom. Infelizmente, se perde, né, com o tempo, com mudanças de gestão. É muito triste ver isso, mas é também um ponto onde as coisas ficam desmoralizadas no universo político, né? Então, quando eu disse que educação museal e mediação cultural é um ato político, é um exemplo disso. E um outro programa educativo que eu não deixaria de mencionar é o Gente Arteira, da Caixa Cultural também do Rio de Janeiro, mas acredito que tenha em outros estados como Cuiabá, Fortaleza, acho que tem Caixa Cultural também em São Paulo, não tenho tanta certeza, mas eu acho bacana vocês darem uma olhada nas produções do Gente Arteira. E aí o Gente Arteira existe desde 2014, mas eu gostaria também de deixar meus parabéns para a equipe que está em 2025, elaborando uma proposta muito rica, uma proposta muito de mediação, de oficinas artísticas, de acolhimento ao público avulso, de contação de história sensacional. Então são propostas lindas, com excelentes profissionais que pensam cultura, que pensam arte e que pensam no público que elas estão recebendo. E por último, eu não poderia deixar de mencionar a seção de assistência ao ensino do Museu Nacional, sabe? É a nossa referência desde 1927 como um eixo de conexão com o público que o museu recebe. Então, de lá saíram grandes pesquisadores, grandes referências, textos referenciais, né?
da mediação cultural e do pensamento de trabalho, né, no museu. Então, acho que dá um orgulho de saber que, claro, esses 3 exemplos são exemplos do estado do Rio de Janeiro, principalmente na parte central do Rio de Janeiro. Mas eu acho que dá uma possibilidade nova da gente olhar como que eles foram construídos por pessoas de inúmeras vivências e territórios, e como que isso também expande se a gente for buscar outros exemplos, sabe? Então, quais são os exemplos de vocês sobre educação museal, educação patrimonial e na prática de mediação? Vocês conhecem algum educativo que tenha essa vertente? Quais são as práticas que eles desenvolvem? Quais são os dias, horários, como que a gente faz para agendar? Então, acho bacana a gente ter essa rede, utilizar essa apresentação para a gente ir pensando, tipo, poxa, eu nunca pensei se os educativos fazem as visitas, pô, eu vou ver no museu mais perto da minha casa, quando que é, e eu vou participar. Eu vou me inscrever, eu vou pegar um ingresso, eu vou aparecer lá no dia e horário marcado, para ter um bate-papo com os trabalhadores e conhecer mais a fundo as exposições temporárias e o seu acervo, até mesmo outros espaços que eles podem estar propondo, né? Visitas mediadas temáticas. Acho que é bacana a gente também ver a variedade de como que a mediação pode ter uma cara nova a partir de uma leitura nova. Trazendo um pouco sobre artigos, né, textos desenvolvidos para discutir a mediação cultural, eu vou trazer aqui uma reportagem, né, um texto jornalístico de falando, né, justamente sobre a importância e seu papel na sociedade, né, a mediação cultural. Então, o texto ao longo, né, dos seus parágrafos vai pontuando, né, a importância da mediação nesse sistema cultural, incluindo as instituições, as suas administrações, os artistas envolvidos nessa construção e como a mediação incentiva uma escutativa, o diálogo, a participação e acaba garantindo essa vida cultural com muita contribuição de falas de pessoas diferentes, pontuando, né, como é que a mediação é essencial para os espaços culturais e históricos, principalmente por conta dessa participação democrática e transformação social, como eu pontuei também em um dos slides, né, falando que a mediação tem esse papel transformador, que envolve questões da comunidade, né, que não é só uma crítica por crítica, mas uma crítica construtiva para elaborar novos pensamentos e envolver as pessoas sobre arte, história, educação. Contudo, infelizmente, a mediação cultural, né, as condições de trabalho para as pessoas mediadoras, não é um mar de rosas, como eu tô falando, que é tão lindo, tão potente, tão significativo para a sociedade. A gente sabe que, como um ato político, a mediação ela tá ali para intervir em várias questões, mas a gente sabe também que o outro lado é um lado muito complicado, como tratam os educadores e pessoas mediadoras nessas instituições, né? Acaba sendo uma condição muito precária de trabalho. As fundações, as instituições, infelizmente, não enxergam ou não querem enxergar os educadores, os seus trabalhadores de forma reconhecida, né? Como que as administrações e gestões reconhecem seus funcionários. Então, como as equipes educativas são tratadas, né? Como é que a gente pode pensar isso? Então, é muito triste a gente ver que não há um sindicato, não há uma forma de você ser contratado na sua carteira de trabalho como mediador cultural. Eu não sei se existe nos outros países, mas aqui no Brasil é muito complicado. Geralmente a gente tem que ser uma pessoa com MEI, né? Ser um microempreendedor individual para conseguir gerar uma nota, que essa nota vai ser apenas como prestador de serviço, não vai ser reconhecido como mediador cultural, sabe? Ou educador museal. Muitas das vezes a gente é recepcionista, a gente é um auxiliar cultural, que pode até ser que auxiliar cultural seja uma boa maneira de nos representar dentro desse mundo corporativo, mas não é a nossa função. Isso é muito amplo. Isso ajuda, mas não é a solução. Então, como é que as instituições reconhecem o nosso trabalho e, enfim, tem muitas questões em relação ao salário, carga horária de trabalho, longos prazos de enfim, são muitas questões financeiras e faltas de benefício e segurança no nosso trabalho. Muitas das vezes os educadores de uma equipe são formados apenas por estagiários. Assim que você termina a faculdade, você é altamente descartável para a empresa, para os programas educativos. Como é que você vai seguir a vida de educador museal sem essa estabilidade? Parece que ser mediador cultural é sempre a sua porta de entrada no mercado, mas não é o seu trabalho por muito tempo. Como é que alguém sobrevive 20 anos na mediação, estando nesse cargo? Até então eu nunca conheci essa pessoa.
Por quê? Porque é uma rotatividade muito grande de serviço, de falta também de incentivo e remuneração adequada. E por último, uma outra publicação que acho que pode ser muito interessante e com a possibilidade da gente pensar o futuro, né? Como é que a gente pode impactar alguém. E aí trazendo o ponto de vista, né, a importância de visitas desde a infância, do público infantil, entendendo a possibilidade dessa profissão, né? Então é muito bonito desenvolver esse pensamento crítico, essa ampliação desse repertório, como é que as visitas mediadas contribuem para o aumento do conhecimento cultural a partir das crianças, claro que a gente está pensando em um mundo onde escolas e familiares incentivam esse conhecimento da história, da ciência e das artes. A gente sabe que nem todo mundo consegue ter esse contexto, porque acaba entendendo que arte não é para todo mundo, que arte é para um público específico, para alguém que tem uma escolaridade específica, e a gente precisa romper essas barreiras, né? Então, como mediador e as visitas mediadas têm esse papel de conscientização da valorização das artes e prevenção da memória, né? Como os museus podem ajudar a partir das suas visitas mediadas e ações educativas, como oficinas, palestras, seminários, cursos, posts no Instagram, vídeos no YouTube, podcasts, enfim, essa promoção de momentos agradáveis ao visitar o museu. E como a pessoa mediadora, o segurança, o recepcionista, o orientador de público, o monitor, a produção, a segurança, enfim, pensar nesse sentido muito amplo de oportunidades de qualidade, de tempo, sabe? Então, como a mediação, ela tá nesse pensamento crítico das crianças, mas também, é claro, eu tô falando aqui das crianças porque é o que tá no artigo, mas se a gente ampliar para algo mais do que isso, como pessoas em condições de vulnerabilidade social, baixa escolaridade, ou pessoas com alguma deficiência, sabe? Pensar nessa desse contexto de importância das visitas. E como a pessoa mediadora é a pessoa que desenvolve esse roteiro. Outro ponto muito importante que a gente precisa comentar é a importância de pessoas, né, de pesquisadores, de estudiosos, de comentadores, de profissionais que são exemplos e que são inspirações, nos servem de reflexão, de criatividade, são motores para conhecer mais sobre a mediação cultural. Então, quem a gente pode pensar e listar, né, que pode ser essa referência, né? Acho que esse exercício é muito bom também da gente elencar algumas pessoas que estão dentro desse campo e que nos servem muito de inspiração, de pesquisa, de estudo, de prática, teoria, enfim. Entender a mediação cultural é crucial quando a gente pensa nessas pessoas. Então, eu gostaria de listar para vocês umas 3 pessoazinhas incríveis. São mulheres brasileiras que, cada uma da sua maneira, exercem a mediação cultural, sabe? Então, a gente tem a Miriam Celeste Martins, da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, temos a Marta Marandino, da Universidade de São Paulo, a USP, e a Andréia Fernandes Costa, da Seção de Assistência ao Ensino do Museu Nacional, o Museu Nacional da FRJ, e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Eu acho que são essas 3 professoras super importantes para a gente começar a pensar na educação museal, na educação patrimonial e na prática de mediação em museus, em pontos de memória, em equipamentos culturais, artísticos, históricos, enfim, aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que elas são Rio de Janeiro e São Paulo, né? Acaba sendo um pouco esse eixo que eu apresentei, mas eu quero que vocês apresentem mais referências para a gente ter esse banco de dados recheado de educação museal e mediação cultural no Brasil e fora do Brasil. Pensar na América Latina toda. Quem são as nossas referências? Quem a gente lê ou busca quando a gente está pensando de mediação cultural? Acho que é um ótimo exercício para a gente pensar também como é que a nossa fala é embasada. Por quem? Quem são essas pessoas? Sabe? Então, acho muito bacana a gente falar um pouco delas. Depois, né, das nossas falas, da nossa discussão, né, que eu apresento essas 2 pesquisadoras, esses 2 textos, né, que apresentam um pouco sobre essa perspectiva de mediação cultural, gostaria de fazer esse exercício com vocês de como podemos definir a mediação cultural. Então, acho que tem alguns tópicos aí que a gente pode ir dando uns checkzinhos, né, escrevendo, pontuando, que eu acho que são interessantes da gente falar sobre mediação, sabe? Eu acho que toda mediação, ela é diferente, ela não é igual, sabe? Mas tem alguns pontos, a essência da mediação tá linkada a alguns pontos que a gente vai conversar, né? Debater aqui. Então, acho bom elas estarem sendo citadas. Então, por exemplo, a questão de diálogo intercultural,
as práticas serem interdisciplinares, uma troca, interação a partir desses três envolvidos, né? Sempre ter o mediador envolvido nessa conversa, ser um ato político, com certeza descolonização do saber e democratização do acesso e a formação participativa. Ter em mente que a mediação é um campo aberto de atuação, ela está em museus, está em centros culturais, é uma conversa, é um espaço aberto, seguro de debater as questões que estão sendo expostas em uma exposição, em um acervo, seja ao ar livre, seja dentro do museu, seja em um cubo branco, seja em uma exposição de ciências naturais, seja em uma exposição sobre saúde, ou arte contemporânea, ou arte do Renascimento, enfim. Ou um espaço de memória do Holocausto, por exemplo, ser um ambiente de discussão, pensando em questões do passado, presente e debatendo o que essa nova geração tem a oferecer a partir do que foi exposto, né, o que está sendo exposto. E, claro, é um ambiente de acolhimento de novos pensamentos, exercer esse posicionamento crítico na fala do nosso entendimento. O que a gente entende, a gente precisa verbalizar. Então, acho que é essencial em uma mediação a gente trabalhar esses pontos. Porque muitas das vezes o público chega querendo que o mediador responda dúvidas que nem sempre o mediador tem uma resposta pronta. Então, é essencial a gente chegar em um denominador comum, envolvendo a obra, né, o objeto que está sendo exposto, está sendo debatido, com a pessoa mediadora e o público. Acho que é uma chave, assim, essa trindade, ela é bem bacana da gente pensar no todo, né, no campo e até mesmo na trajetória da mediação cultural e até mesmo no passeio que a pessoa possa estar fazendo.